Oi, gente! Todo leitor que é leitor já foi questionado pelo menos uma vez e teve que responder a pergunta de como consegue ler tanto, não é mesmo? Como eu falei no começo do vídeo, eu mesmo já ouvi várias vezes essa pergunta de como eu consigo ler tanto, ou se eu só leio e não faço mais nada o resto do dia, mas a verdade é que a leitura é um hábito como muitas outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia. É questão de colocar ali na sua rotina e hoje eu resolvi contar pra vocês então quais são os meus hábitos de leitura e como que eu organizo as minhas leituras. As leituras, elas têm que ser um hábito pra você tem que estar acostumado a fazer isso e gostar de fazer isso. Isso também é muito importante. É preciso que você goste, que você tenha prazer com a leitura. Então, acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês é que vocês encontrem livros que conversem com vocês, de gêneros que vocês gostem. Eu, por exemplo, amo fantasias, distopias e amo thrillers, romances policiais. Então, geralmente, eu leio mais livros desses gêneros, me sinto mais confortável, mas leio também várias outras coisas aí para sair da minha zona de conforto. O importante para você começar a ler é encontrar livros de gêneros que você goste de ler, que te instiguem a ler, que te façam querer ler aquele livro e ler outros livros depois, sabe? Então acho que isso é muito importante, tentar encontrar aí esse nicho onde você vai se sentir mais confortável. Acho que esse é o primeiro passo para que você consiga ler mais. Bom, depois disso, outra coisa que é muito importante é encaixar a leitura na sua rotina, no seu dia a dia. Por exemplo, eu não leio o dia todo. Queria ler o dia todo, mas eu não leio o dia todo. A gente precisa encaixar a leitura na nossa rotina. Então, naquele tempinho que você tem no almoço, ou um pouco antes de dormir, ou talvez de manhã quando você acorda, o importante é você conseguir encaixar isso no seu dia a dia e fazer disso uma rotina para você. Assim que você vai cada vez mais conseguindo ler mais e colocando essa leitura cada vez mais vezes no seu dia, porque se torna algo prazeroso. Então, geralmente eu faço isso quando eu tenho um tempinho ali no horário de almoço, ou enquanto eu tô fazendo o jantar, ou então antes de dormir, eu vou encaixando a leitura no meu dia a dia. E de final de semana, quando eu tô mais tranquila, aí eu consigo sentar e ler por horas, porque daí realmente é meu tempo de leitura. Então, o importante é organizar o seu tempo para que a leitura faça parte do seu dia a dia. Aí você vai perceber que você está conseguindo ler cada vez mais porque você conseguiu organizar isso no seu dia. Outra coisa que eu sei que bastante gente faz, eu não costumo fazer, mas eu sei que funciona para algumas pessoas, é colocar metas de leitura. Por exemplo, hoje eu vou ler 30 páginas, amanhã eu vou ler 40, depois eu vou ler 50 e assim vai até terminar o livro. Tem muita gente que eu conheço que consegue ler bastante porque estabelece essas metas e aí cumpre essas metas, sabe? Coloca realmente que precisa cumprir essas metas no tal dia, ou então no final da semana você tem que ter lido tantas páginas e isso acaba funcionando. Pra mim não funciona, não é o meu método de leitura preferido, mas sei que pode dar certo pra muita gente, né? Colocar aí, fazer um calendário, colocar essas metas de leitura por dia ou por semana e aí ir acompanhando pra ver quanto você consegue ler. Sobre os meus métodos de leitura, vamos lá. Tem muita gente que consegue ler 2, 3, mais livros ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu gosto de ler um livro de cada vez. Às vezes acontece de eu ler 2 livros de uma vez, por conta de parcerias, de prazos, ou então eu pego um livro físico para ler e aí à noite antes de dormir eu leio alguma coisa no Kindle, mas é raro. Eu gosto de ler um livro de cada vez porque eu gosto de me dedicar àquele livro, sabe? Eu realmente entro naquela história, eu conheço aqueles personagens, então eu me envolvo muito com o livro que eu tô lendo. Por isso, eu gosto de ler um livro de cada vez, mas sei que tem gente que lê vários e que funciona do mesmo jeito. Você tem que encontrar o que funciona pra você na hora da leitura. Bom, sobre os meus métodos de leitura, como eu falei, eu costumo ler um livro por vez e aí eu faço marcações nesses livros com post-its. Sei que tem muita gente que marca com lápis, com marca-texto, com caneta, aí vai do que você gosta, tá? Eu realmente não gosto de rasurar meus livros, então são só marcações com post-its, mas quem se sente à vontade aí pra marcar, pra rabiscar, pra escrever, cada um encontra a sua maneira mais correta de ler, né? Mas a minha é essa aqui, ó. Eu marco com essas flags, olha só, vou marcando. E o que é mais legal? Nas minhas marcações eu marco, por exemplo, frases marcantes, sabe? Ou então passagens que eu acho importantes para a história. Olha só, nesse aqui eu marquei várias informações que eu achava que iam me ajudar a descobrir o desfecho da história. Não ajudaram, por isso que é um bom thriller. Mas eu faço isso, eu faço essas marcações e me ajuda muito na hora de escrever as resenhas, porque daí enquanto eu tô escrevendo, eu volto aqui e vejo o que eu marquei, vejo o que é esse ponto importante que eu posso falar dele na resenha.
Em alguns livros eu também uso esses post-its maiores assim, ó, pra fazer anotações. Nesse aqui eu acho que eu não fiz nenhuma, mas eu colo o post-it e marco alguma coisa importante, faço algum questionamento pra ver se vai ser respondido no final. Acho muito legal e uso essas flags aqui, ó, que a gente acha em qualquer papelaria pra marcar os meus livros. Eu sempre uso essas daqui. Outra coisa que eu faço é, eu abro um bloco de notas no celular para cada livro que eu tô lendo. Então, quando eu comecei a ler esse aqui, eu abri o bloco de notas e eu escrevo algumas coisas em tópicos. Algumas coisas que já são da sinopse e algumas considerações que eu vou tendo aí ao longo da história, sobre os personagens, sobre o enredo, sobre a narrativa, que também me ajudam no final a compor a resenha. Então, pra mim, funciona muito dessa maneira. As minhas marcações e o meu bloco de notas, porque assim eu consigo organizar as minhas ideias sobre esse livro e consigo escrever uma resenha com tudo que eu li, com todas as informações que eu colhi ao longo da leitura e formar um texto, né, conciso sobre o livro que eu li. Hoje em dia eu sei que também tem alguns aplicativos de leituras que eu acho bem legal. Sei que tem o do Scooby e tem o do Cabeceira, que é da Tag. Eu uso esse Cabeceira da Tag, onde você marca a evolução da sua leitura. Então você seleciona o livro que você está lendo, coloca se ele é a versão física ou e-book, e aí você faz um acompanhamento da sua leitura. Então, conforme você vai lendo, você marca a página, a porcentagem que você tá, e vai calculando quanto tempo falta para você terminar esse livro, se você tá em 50%, 60%, e ao final você ainda pode dar uma nota para esse livro. Eu acho muito legal porque me estimula a ler mais. O aplicativo manda alguns lembretes também ao longo do dia aí para você atualizar a leitura. Então isso me estimula a ler mais também, aí completando lá esse aplicativo, até para poder dar notas para esses livros dentro do aplicativo. Gente, como eu falei, esses são os métodos que funcionam para mim. São algumas dicas que eu coloco em prática no meu dia a dia para conseguir ler mais, para me estimular a ler mais. Mas como eu já falei, cada um tem que descobrir a maneira mais confortável de ler mais livros com qualidade. Acho que ler mais não significa ler mais em quantidade, mas ler mais em qualidade. É importante que vocês encontrem aí esses nichos de leitura, que vocês se sintam confortáveis lendo e que a leitura seja algo prazeroso para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ver o quanto isso é bom para nossa vida, para o nosso dia a dia. Então a minha maior dica de todas é que vocês encontrem uma maneira de colocar a leitura no dia a dia de vocês de uma forma que a leitura faça vocês felizes, como me faz, combinado? Vou pedir então para vocês se inscrevam no canal, curta, comenta, compartilha e ativa o sininho da notificação, combinado? E me conta aí aqui nos comentários se vocês têm mais dicas de leitura aí pra passar pro pessoal, combinado? Um beijo e até mais!